E aí galera do Entendendo Economia, hoje nós vamos prosseguir com a nossa série de vídeos e vamos falar do Brasil no século XVII. Mas se você ainda não viu Portugal do século XV, eu estou deixando o link aqui. Mas se você já viu Portugal do século XV, mas não viu o Brasil do século XVI, você clica nesse outro link que eu estou deixando aqui, porque é muito importante que você veja esses dois vídeos antes do Brasil do século XVII para entender melhor. Bom, no vídeo anterior a gente viu que durante o século XVI o Brasil se firma como um grande produtor de açúcar, visando sempre a exportação. Portugal exercia o monopólio mundial da produção, já que era o único estado que dominava todo o processo de produção. Usava mão de obra escrava, já que seu objetivo era produzir açúcar no menor preço possível para revender num preço bem alto na Europa, tornando assim a margem de lucro maior. No ano de 1580, inicia-se a União Ibérica. Agora, o rei da Espanha reinava também em Portugal. Todos os territórios portugueses, inclusive o Brasil, estavam também sob domínio espanhol. A Holanda era inimiga histórica da Espanha. Portanto, agora que Portugal era uma das terras da Espanha, a metrópole e todas as suas colônias se tornam também inimigas da Holanda. Anteriormente à União Ibérica, a Holanda era parceira do Brasil e realizava investimentos na área da plantação da cana-de-açúcar. Em determinado momento, o rei da Espanha, Filipe II, determina a proibição do comércio entre espanhóis e holandeses, o que, devido à União Ibérica, afetava também o comércio entre a Holanda e o Brasil. Nesse cenário, a Holanda planeja em 1598 uma expedição que deveria passar pelo Brasil e pelas colônias espanholas na América do Sul. Quem estava à frente dessa expedição era Oliver van Noort, comandando a frota de 4 navios. Durante a viagem, houveram vários conflitos entre sua frota e frotas espanholas. Segundo relatos, passando pelo atual estado do Rio de Janeiro, os navios estavam com os suprimentos escassos e o que restava estava estragado. Pediu permissão para entrar na Baía de Guanabara, mas, é claro, a permissão foi negada pelo governo da capitania, seguindo as ordens da metrópole. Van Noort tentou desembarcar à força mesmo assim, mas, segundo relatos, foi expulso por indígenas e por ataques feitos pela fortaleza de Santa Cruz da Barra, que fica em Niterói, cidade vizinha a São Gonçalo, que é a cidade em que eu moro. Em 1614, outra expedição foi feita, desta vez comandada por Joris van Spelbergen. Passaram por Cabo Frio, Ilha Grande e São Vicente, sempre com muitos conflitos com os portugueses. Agora, o próspero comércio de açúcar com a Holanda e os grandes investimentos feitos no Brasil foram arruinados. Como forma de recuperar o seu antigo produto, o açúcar, e quebrar o monopólio português da produção, a Holanda planeja invadir o Brasil. Os holandeses ocuparam Salvador entre 1624 e 1625, mas a ocupação mais relevante foi a ocupação do Nordeste brasileiro, que durou 24 anos. Em 1630, uma grande frota holandesa conquista Olinda, na capitania de Pernambuco, e depois Recife. Depois disso, expandiram seus territórios para toda a região açucareira do Nordeste brasileiro. Essa região foi nomeada de Nova Holanda, cujo governador-geral, enviado da Holanda, era Maurício de Nassau. Maurício de Nassau era bem visto entre os latifundiários e os moradores das vilas. Durante a sua gestão, que se iniciou em 1637, urbanizou várias localidades, perdoou dívidas de senhores de engenho e financiou novos engenhos. Além disso, praticou a tolerância religiosa. Em 1640, Portugal restaura sua independência. Agora, os portugueses tinham uma nova casa real, a Casa de Bragança, que reinou em Portugal até a proclamação de sua república em 1910 e que também esteve presente nos dois únicos imperadores que o Brasil teve, Pedro I e Pedro II. Em 1644, Nassau é dispensado do seu cargo. Essa era uma prática muito comum das metrópoles em relação a governos gerais em colônias. Com o passar do tempo, muitos governadores gerais começavam a não prestar contas para a metrópole.
Com a ameaça da não subordinação da colônia, os governadores gerais nunca ficavam tempo o suficiente para se sentirem poderosos para romper laços com a metrópole. O Nordeste brasileiro, agora pertencente à Holanda, passa por uma seca terrível. Isso, aliado com um surto de pragas, acarreta na diminuição da produção de açúcar. Portanto, menos lucro e mais endividamento. O novo governo não prosseguiu com as políticas de Nassau, cobrando e pressionando os senhores de engenho quanto às dívidas. Isso acarreta uma revolta por parte das grandes elites, reivindicando a volta do domínio português. A Holanda não resiste muito por considerar caro demais iniciar uma grande guerra. Ela leva as técnicas de produção açucareira que aprendeu com os 24 anos de invasão brasileira para as Antilhas. Isso causa um efeito gravíssimo, a quebra do monopólio da produção de açúcar e, por consequência, a diminuição do preço do produto. Destaca-se no século XVII a revolta de Beckmann. O estado do Maranhão compreendia a parte norte do atual Nordeste e praticamente toda a região norte do Brasil. Na região cultivava-se principalmente cana-de-açúcar e tabaco. Os proprietários de terra usavam mão de obra indígena, o que era proibido pela coroa portuguesa. A escravidão dos nativos era expressamente proibida por Portugal, devido à influência da Igreja Católica e por Portugal não ter lucro na captura dos indígenas, mas sim no tráfico de africanos. Para suprir a carência da mão de obra, é criada em 1682 a Companhia de Comércio do Maranhão. A promessa era que a companhia comercializasse os escravos africanos em grande oferta e que deteria o monopólio da exportação e da importação de todos os produtos do Maranhão. Os fatores que culminaram na revolta Beckmann foram: os comerciantes eram prejudicados pelo monopólio da companhia. Os produtos chegavam ao Brasil em péssimo estado de conservação e com preços altíssimos. Já existiam comerciantes que vendiam indígenas, que não ficaram nada satisfeitos em ver seus negócios proibidos. Em fevereiro de 1684, comandados pelos irmãos Beckmann, que deram origem ao nome da revolta, vários senhores de engenho e comerciantes invadiram, danificaram e saquearam as instalações da companhia. Os revoltosos ocuparam a Câmara Municipal. Depuseram o governador, que estava em visita a Belém do Pará, e ordenaram a expulsão dos jesuítas. A revolta acabou com o envio de um novo governador para o Maranhão, um ano depois, apoiado por tropas militares portuguesas. Em sua chegada, os portugueses não encontraram resistência e reassumiram o controle do Estado. Portugal, até a formação da União Ibérica, disputava com a Espanha como o maior império do mundo, potência econômica, social e cultural. Quando sai da União Ibérica, Portugal vê a sua decadência. A produção açucareira no Brasil, sua principal colônia, está em crise. Desde quando descobriram o Brasil, os portugueses sempre procuraram por metais preciosos. Excursões exploravam cada vez mais as desconhecidas terras do interior. Existiam dois tipos de excursões: as entradas, que tinham a finalidade de expandir os territórios da coroa portuguesa e que era patrocinada pelo Estado português, e as bandeiras, que tinham o objetivo de procurar ouro e também de capturar indígenas que depois seriam escravizados, ilegalmente. Eram financiados por particulares. Importante se destacar também a criação, em 1694, da Casa da Moeda do Brasil, na cidade de Salvador, que existe até hoje, sendo uma das empresas, mesmo sendo estatal, mais antigas do Brasil. No ano de 1695, são encontradas as primeiras pedras preciosas no interior da capitania de São Paulo, o que vai dar início ao conhecido período da mineração, assunto que veremos no próximo vídeo. Aguardo vocês até o próximo Entendendo Economia.